Agora vamos lá, nós vamos passar para as capas de papel. O papel aqui ele tem um pouco mais de peculiaridades também, que eu vou explicar aqui um pouco para vocês. E vou dar algumas ideias também que eu acho importantes para vocês pensarem aí na hora de fazer a capa de papel. A maior parte dos meus cadernos da loja são feitos com capa de papel, porque eu sou designer, né? Então eu consigo desenvolver todas as estampas e fazer todas essas artes no computador. Então me dá uma possibilidade de criação muito maior do que simplesmente usar tecidos e etc, né? Coisas afins. Então com as capas de papel que eu faço no computador, eu tenho uma possibilidade de criação muito maior, que pode ser o caso de vocês aí também, né? Se vocês souberem mexer com algum programa e tudo mais. E não necessariamente saber mexer com algum programa. Hoje em dia é muito simples fazer isso em programas básicos, né? E na verdade tem programas cada vez mais acessíveis, né? Tipo Canva, que eu já vi gente usando para fazer coisa impressa, inclusive. Mas que ele é mais indicado para coisas online, né? Tipo Instagram, Facebook, etc. Mas tem essa possibilidade de criação mesmo, de fazer outras coisas para impressão e outros programas, né? Cada dia surgem mais programas intuitivos que são simples de usar, então para quem quiser criar também existe essa opção. E aí tá, como é que eu faço a impressão das minhas capas, né? Eu sempre faço a impressão em couché, que é um papel com um ligeiro revestimento, porque a gente tem os papéis que a gente chama de papéis porosos e tem os papéis que são os papéis lisos. Então o papel couché entra nessa questão de papéis lisos, tá? O papel poroso seria, por exemplo, o sulfite que a gente usa no dia a dia, né? Que você sabe, acho que pelo toque, vocês devem saber que ele é um pouco mais poroso, né? E o papel liso, por exemplo, papel de panfleto, né? São papéis lisos que tem uma superfície menos porosa, né? Acho que não tem como ser mais claro aí nesse caso. Então, assim, o couché já tem essa textura um pouco mais lisa, que normalmente é melhor para trabalhar em capas porque tem uma durabilidade maior, tá? Mas, ainda com a durabilidade, eu sempre recomendo que seja laminado o papel. Eu vou explicar direitinho como é que funciona. Mas, primeiro de tudo, deixa eu falar da gramatura, né? Eu faço sempre as minhas capas no couché 170, porque ele fica com uma gramatura boa para ter uma boa resistência e não fica grosso demais para trabalhar, porque você tem couché 230, tem couché 300, mas aí quanto mais grosso você pega, mais difícil fica de você trabalhar, porque você precisa dobrar, né, a capa para fazer as abas e tudo mais. Então se for grosso demais você vai ter dificuldade. Então eu uso 170 porque é um meio termo bom. Ele não fica muito fino, então ele tem uma durabilidade boa, ele aceita melhor a cola, mas ele não fica muito grosso que dificulte o meu trabalho. Então eu faço as minhas capas sempre no couché 170. E aí, o que acontece? Eu sempre lamino as minhas capas, porque só essa camada protetora nativa do papel não é suficiente para proteger efetivamente seu caderno. Você precisa de uma camada extra. Eu tenho aqui até esses cadernos aqui que eu vou mostrar para vocês. Eles são papéis feitos com couché 170, só que sem laminação. O couché do jeito que ele é, nativo, né, cru. Então vocês conseguem ver que ele tem um desgaste muito maior nas beiradas, né, desgasta, ele começa a desbotar também, tem algumas partes que vão perdendo a cor. Então tem essa questão, o couché sem a laminação, ou qualquer papel sem laminação, ele vai acontecer isso com o tempo, ele vai desgastar. Não quer dizer que um papel com laminação não vai desgastar, tá? Não é isso que eu tô falando. Mas ele vai demorar muito mais para desgastar, porque essa laminação é uma camada protetora. É uma camada que vai garantir maior durabilidade, não só assim realmente no tempo, né? Mais tempo, vai durar mais tempo, mas, por exemplo, a laminação, ela já garante um pouquinho mais de proteção contra a água. Não quer dizer que você vai derramar um copo de água no seu caderno, pelo amor de Deus. Mas ele já tem uma proteção um pouquinho maior. Então, assim, umas gotinhas de água, por exemplo, não estragam a sua capa. Então, isso também é interessante, que é diferente dos papéis sem laminação. Então a laminação é extremamente importante nas capas de papel que você for imprimir na gráfica. Por quê? O que acontece? Você pode comprar folhas prontas, né? Eu mesmo já fiz vídeos aqui no canal com folha de scrapbook, por exemplo, que é uma folha que não tem laminação, ela não tem qualquer tipo de proteção. Ele é um papel poroso, né? Então ele vai desgastar mais rápido, isso é fato. E ele realmente não tem essa proteção. Então o que eu indico? Se você quiser que dure mais o seu caderno, essa folha que você comprou pronta, né? Folha de scrapbook, folha estampada, qualquer coisa que seja aí que você queira que dure mais,
leva numa gráfica e pede para laminar, porque aí você garante que você vai conseguir trabalhar o seu caderno com menos problema, né? Ele vai durar mais. E você tem que fazer essa laminação, obviamente, antes de fazer o caderno, porque uma vez o caderno pronto, você não consegue laminar, tá? A laminação é feita na folha, então a folha passa numa máquina e vem essa camada por cima, é um método por calor também, igual a entretela adesiva que eu mostrei aqui mais para trás, é a mesma coisa, então vem uma máquina com calor e prega aquela laminação ali na sua folha. Então, você não consegue fazer isso depois que o seu caderno estiver pronto, você tem que fazer antes. E aí a questão da laminação. Existem tipos diferentes de laminação, tá? E novamente, cada dia surgem mais coisas no mercado. E assim, eu até dei uma pesquisada aqui para falar alguns tipos para vocês e existem já vários tipos de laminação diferente. Eu vou falar aqui as laminações básicas, tá? As laminações mais importantes. E quais são essas laminações mais importantes? Você tem a laminação brilho, a laminação fosca, a laminação soft touch e a laminação holográfica. São basicamente esses 4 tipos principais de laminação que vocês vão ter. E dentro disso aí ainda tem variação, tá? As laminações holográficas, por exemplo, tem holográfica de coração, holográfica de estrela, tem uma variedade bem grande de coisas para vocês procurarem. Eu vou mostrar aqui para vocês uma filmagem dos cartões de visita que eu tenho aqui, que são cartões de amostra da gráfica que eu ganhei, que eu acho que vai dar para vocês talvez visualizarem um pouquinho melhor. Eu só não tenho da holográfica, tá? Da holográfica eu realmente não tenho aqui, mas vocês conseguem achar na internet. Se vocês procurarem, vocês conseguem achar exemplos na internet. Mas, então, esse primeiro cartão que eu tô mostrando pra vocês é um cartão sem revestimento nenhum. Ele é uma folha couché, então vocês veem que ele já tem um ligeiro brilho, né? Esse ligeiro revestimento nativo que eu já tinha falado com vocês, ele já existe ali no couché. Esse outro cartão aqui já é com uma laminação brilho, então ele já brilha muito mais, vocês conseguem ver aí também. Então ele já tem uma camada protetora a mais, que brilha, né? E aí vai uma questão muito de gosto pessoal, tá? Se você prefere brilho ou fosco, aí vai do seu gosto mesmo, porque não tem diferença em questão de durabilidade, não tem a menor diferença, tá? O que vai realmente variar é só a sua questão de gosto. Tem esse aqui também, que é a laminação fosca, e aí eu não sei se vocês vão conseguir perceber com tanta clareza a diferença entre a fosca e a sem laminação, porque assim, na câmera é bem difícil de ver, mas a fosca ela não tem brilho, é isso aí. Ela, na verdade, ela tem um brilho muito, muito discreto, quase não dá pra ver, mas existe, né? Todas essas coisas brilham em algum nível, mas assim, que elas refletem luz, mas não quer dizer que elas brilham mesmo, sabe? Então, assim, a laminação fosca, ela brilha quase que nada e dá um acabamento muito mais sofisticado nas coisas, tá? E você tem a laminação soft touch, que é uma variação da laminação fosca. Ela também é fosca, porém, a soft touch ela tem uma textura aveludada, um toque aveludado. Então, assim, acho que também vocês não vão conseguir ver na câmera, porque é muito mais realmente uma questão de toque do que uma questão visível. Ela é fosca, porém ela tem esse toque aveludado, que é bem legal também e faz super sucesso hoje em dia. Eu fiz recentemente uma coleção, inclusive, para outra loja, que é toda em soft touch. Exatamente porque é diferenciado, né? Fica super bonito, é super gostoso de pegar. Então, assim, se vocês nunca tiverem visto soft touch também, eu recomendo que vocês procurem algum lugar que tenha, se vocês forem trabalhar com isso, porque fica bem legal, fica bem bonito. E como eu falei, eu não tenho um exemplo da holográfica, né? Mas vocês conseguem achar facilmente na internet para vocês terem uma ideia do que é laminação holográfica. Em alguns projetos fica bem legal também, tá? E tem tipos diferentes, igual eu falei, holográfica de coração, de estrelinha, tem glitter também, tá? Então, assim, tem vários tipos de laminação diferentes, mas é muito mais difícil você achar nas gráficas para fazer com essas laminações. As laminações que você acha nas gráficas normalmente é fosca e brilho só, e em algumas gráficas você acha soft touch. Mas holográfica, quase nenhuma gráfica, é muito difícil de achar. Então, assim, se você for trabalhar com isso, né, você quiser comprar uma laminadora e tudo mais, aí você vai e compra a sua bobina de plástico de laminar com o tipo específico que você quiser, né, aí você mesmo procura e você mesmo usa, mas aí você tem que ver qual que é a saída, né, nem todas as laminações vão ter tanta saída, né, essa holográfica é mais difícil, não é todo projeto que você vai conseguir colocar mesmo, então assim, mais comum é brilho e fosca, em algumas gráficas soft touch.
E aí, uma coisa que você vai achar muito por aí, e que talvez te faça ficar com dúvida, é a chamada laminação BOP, que na verdade não é um tipo diferente de laminação, mas puramente um tipo diferente de plástico, porque a laminação é um plástico. Você pega esse plástico e derrete em cima da arte, igual eu já falei. E existem dois tipos, basicamente, de plásticos que fazem essa laminação, que é o PP, que é polipropileno, tá? Que é o tipo mais comum, que a maior parte das gráficas usa, e em algumas gráficas já estão mudando o tipo de laminação para laminação BOP. BOP é uma sigla, tá? Que significa Biaxially Oriented Polypropylene. Então, que é basicamente polipropileno biorientado. A tradução é essa aí. Mas que é um tipo diferente de polipropileno. Então, você tem o polipropileno e você tem o BOP, que é essa variação biorientada do polipropileno. E eu não sei na prática qual que é a diferença, tá? Eu não entendo disso. Mas existem esses dois tipos. A maior parte das gráficas agora está trabalhando com essa BOP. Eu não sei se ela é melhor, talvez ela seja melhor ou talvez ela seja mais barata, eu não sei dizer. Mas não faz diferença na prática pra gente se você tá usando uma laminação comum ou uma laminação BOP, tá? Não faz diferença. O importante é só você escolher uma laminação brilho, fosca, soft touch, holográfico, o que quer que seja, é isso que te interessa. E aí, então, você tem essa opção, só recapitulando aqui, nas capas de papel, você pode criar a sua capa e mandar imprimir na gráfica com couché 170 mais a laminação da sua preferência, ou você pode comprar um papel pronto, né, estampado, scrapbook, etc, e pedir para laminar na gráfica. Essas são as duas orientações aí que eu dou para vocês. Se vocês não tiverem como laminar na gráfica, não tiverem como pagar, ou na cidade que vocês vão, que vocês moram, né, não existe uma gráfica que lamina, né, não sei, pode acontecer. Você tem a opção de fazer laminação em casa. E aí existem laminadoras pequenininhas, que são laminadoras caseiras mesmo, que é para fazer pequenas laminações, porque laminadora de gráfica é uma máquina gigantesca, tá? Então, assim, obviamente não vai ser o caso de vocês, provavelmente. Mas existem essas mini laminadoras, que é tipo de mesa, parece uma impressora mesmo. Você coloca o papel assim e o plástico, e ela esquenta e passa isso aí, e prega uma coisa na outra e funciona perfeitamente. Eu nunca testei, na verdade. Mas assim, quem tem, que eu já vi que tem, diz que funciona perfeitamente. Eu tô querendo comprar uma pra mim no futuro, mas eu não tenho espaço pra colocar, porque assim, meu ateliê é meu quarto, né? E assim, eu tenho um espaço limite que eu consigo colocar ferramentas aqui, e eu já tenho muitas coisas, então eu não tenho mais espaço pra isso. Mas quando eu conseguir um ateliê, efetivamente, eu pretendo comprar uma pra mim. Então assim, existe essa opção de você fazer essa laminação em casa com uma mini laminadora, se você quiser comprar. Você pode levar na gráfica, igual eu já falei. Existe também, algumas pessoas fazem uma plastificação com contact. Muitas pessoas chamam de laminar com contact, mas você não lamina com contact, tá? Não é a mesma coisa. Você está plastificando, são coisas diferentes. A laminação é esse processo de calor que você derrete o plástico em cima da superfície e ele adere ali. O contact é puramente uma plastificação. Você está colocando ali por cima, ele é feito a frio. É um método que funciona como proteção também. Mas você tem a questão do contact ser brilhoso, né? Eu não sei se existe um contact fosco, isso eu realmente não sei dizer, mas da minha experiência que eu conheço, só contact brilho. Então você necessariamente vai ter um revestimento brilhoso, que pode não ser o que você quer. E o contact, ele é um pouco mais duro do que a laminação. Ele acrescenta um pouco mais a espessura do papel do que a laminação. Porque a laminação acrescenta, sim, espessura. Você pegar um papel sem laminação e um papel com laminação, você tem espessuras diferentes. Mas o contact acrescenta um pouco mais ainda de espessura do que os papéis laminados. Então tem essa questão também, que pode ficar um pouquinho mais difícil de trabalhar e tudo mais. Mas você pode testar, se é a opção que você tem à mão aí, você pode testar, né? Não há problema com isso.